gente vê. Beleza. Boa noite, gente. Então, temos hoje, na nossa sessão de aprendizagem, a nossa Graziela Merlina, né, que vai nos agraciar e compartilhar conosco os estudos, os conhecimentos que tem feito em liderança Shakti, empoderamento feminino, poder feminino e masculino nos negócios. Grazi, é um prazer te receber. Obrigada. Palavra contigo. Vamos lá. Ai, boa noite, delícia falar desse tema, assim, estou cada vez mais apaixonada por ele, né? É bem difícil escolher o que falar de liderança Shakti, porque o conteúdo é bem denso mesmo, não complexo, mas tem muito conceito, né? Se a gente for olhar no livro, assim, dá pra gente falar de diversas óticas, então eu peguei um pouco do que tá lá para poder compartilhar com vocês. O meu contato com esse livro, acho que é legal contextualizar, ele se deu através do capitalismo consciente, né? Então eu sou conselheira lá no Instituto, e quando o livro foi escrito pelo Raj e pela Nilima, ele chegou nas nossas mãos, e eu me encantei na hora e entendi que eu tinha que patrocinar a tradução desse livro, porque o Capitalismo Consciente já tinha traduzido vários livros de negócios, e esse estava falando de um lugar diferente, né? Esse estava falando de um lugar de autoconsciência, de autoliderança. Então fez tanto sentido que eu falei, não, a gente tem que batalhar pela tradução desse livro também, e aí foi o que a gente acabou fazendo, acabou sendo publicado aqui no Brasil no final do ano passado. Hoje existe uma plataforma de negócios associadas ao tema liderança Shakti. Uma das pessoas que fez o curso na Índia, quando voltou para o Brasil, ela entendeu que merecia ser uma plataforma de negócios, então tem diversas soluções associadas a esse tema. Tem aplicativo, tem workshop, tem o próprio livro, tem oficinas de leitura, tem jogo, que a gente vai lançar no começo do ano que vem, um jogo do Shakti, vai ter também chás relacionados à essência das energias do feminino e do masculino, então vai ser uma plataforma de negócios bem diversificada. E aí, a Maria Silvia Monteiro, a pessoa que trouxe isso para o Brasil, né, que empreendeu nisso, e aí eu estou sócia dela em algumas dessas iniciativas. O aplicativo é uma delas e os workshops também, né? Então, tem um material aqui para a gente conversar, mas bate-papo, né? Aquilo que a gente precisar aprofundar mais ou entrar, a gente vai entrando. Eu estou com a apresentação originária do Capitalismo Consciente aqui, que foi onde a gente começou a falar disso, então por isso que está associado com a marca. Uma das primeiras provocações que os autores trazem no livro é a provocação de que não existe sociedade que não seja um reflexo do nível de consciência dos seus membros, né? Então, eles trazem essa reflexão porque eles começam o livro apontando que a gente vive uma crise de consciência na liderança como um todo, seja na liderança dentro das organizações, seja na liderança na sociedade, no governo, nas famílias. E aí, eles foram perguntados por inúmeras vezes por que mais um livro de liderança se já existem tantos outros no mercado. E a abordagem deles é que esses tantos outros, eles falam de soluções de um lugar de consciência da mesmo nível de consciência de quem gerou os problemas. Eles estão olhando para soluções que não transformam. E aí o objetivo deles é falar de um outro lugar de consciência. Então eles começam o livro falando da crise de liderança que a gente vive hoje. Eles ressaltam que os problemas de hoje foram criados pelo mesmo nível de consciência que está tentando resolvê-los, e por isso talvez que a gente não saia do lugar, ou fique sempre nas mesmas soluções, ou não eleva as nossas discussões. Por isso, a chamada do livro é uma chamada para a liderança em primeiro lugar, né? Quando a gente fala de Shakti, a gente está falando Shakti na cultura hindu é a energia do feminino. E Shiva é a energia do masculino.
E a gente pode falar de Shakti e Shiva em diversas conversas, né? Relações, enfim. Por que eles chamam para a liderança? Porque eles entenderam que isso é uma possibilidade de elevar o nível de consciência, de fazer essa integração, e a partir daí a gente começar a buscar soluções em um outro lugar. Então é uma chamada, sim, para aqueles que estão liderando o mundo hoje, tá? E aí eles chamam isso de evolução de consciência, né? Que a gente precisa perceber que a gente está evoluindo, né? Quando a gente olha para o tal do VUCA e vê lá, né, que é vulnerável, incerto, aquela coisa toda, mas tem o E no final, né? A gente brinca que é o VUCA-E. Apesar de tudo isso, a gente está evoluindo e a gente precisa criar consciência disso. Então, eles falam de 3 grandes evoluções que teve nos últimos séculos. Século XIX, o grande tema foi o fim da escravidão, e isso não quer dizer que ela está dizimada, né? Mas realmente foi um marco, e a partir daí a gente teve uma evolução de consciência como ser humano, como sociedade, como relação. O século XX foi o fim do totalitarismo, e a história mais importante do século XXI, segundo os autores, será o fim de relegar a mulher e os valores femininos a segundo plano. Eu acho que a gente está vivendo muitas transformações na sociedade que tem mostrado isso, né? O quanto a mulher e, por consequência, os valores femininos, a gente vai entender que isso não é uma questão de gênero, né? Mas tem uma natureza feminina, sim, muito reprimida de alguma forma. Isso tem aparecido em grupos, em tomadas de decisão, em voz, em escolhas, né? Então, isso gera uma transformação social e humana, sem dúvida nenhuma. Então, eles colocam isso como um grande marco aí desse século que a gente está vivendo, tá? E aí o interessante é que o livro fala do equilíbrio dos 2 poderes. Então, assim, aqui tem umas coisas importantes para a gente olhar. Primeiro que ele fala de equilíbrio. E aí, a gente só consegue equilibrar aquilo que a gente tem nas mãos, né? Se uma dessas 2 energias não está reconhecida dentro de nós, eu não tenho nem como equilibrar. Então, assim, para alcançar equilíbrio, exige que a gente tenha uma integração primeiro, né? Depois, por que ele fala de poder? Porque como eles discriminam tanto o feminino como o masculino como energias inerentes ao ser humano, uma energia em ação, ela se transforma em poder, né? Ela é poder de fato. Enquanto ela não está em ação, ela é potencial. E esse poder, ele pode ser um poder sobre o outro ou um poder com o outro. E é dessa ótica que eles falam. Então, é o equilíbrio do poder com o outro, no feminino e no masculino. Tá? Então, todo o livro está embasado nessa ótica aí. E aí, tem uma primeira reflexão que é assim, se a gente hoje se deparasse com um grande problema que a gente vive na humanidade, na sociedade, nas nossas empresas, nas nossas relações, e a gente tivesse que escolher para resolver esse problema, ou o pacote da força, da coragem, da clareza, da assertividade, do foco, da direção, da ordem, da disciplina, da estrutura, do discernimento. Ou a gente tem lá um problema para resolver, está presente no nosso dia a dia, e a gente pode escolher o pacote do cuidado, da empatia, da gentileza, da inclusão, da abertura, compaixão, confiança, vulnerabilidade e harmonia. E a provocação é deles. Qual desses 2 pacotes hoje você escolheria para resolver os problemas que nos cercam? E aí, quando a gente olha para isso, a gente vê nitidamente a necessidade de atuar com esses 2 pacotes, né? Eu preciso de força e coragem, muitas vezes, para evidenciar uma âncora dentro de uma organização e provocar algumas reflexões, assim como eu preciso de muita empatia, né, para entender o que aquele ambiente gera, por que ele atua daquele jeito, enfim. Então, quando a gente está falando do pacote de cima, da força, da coragem, etc., a gente está falando da energia masculina. Quando a gente está falando do pacote de baixo, a gente está falando da energia do feminino. O que é importante ressaltar aqui? Não estamos falando de homens e mulheres. Estamos falando de valores.
que estão presentes tanto em homens quanto mulheres ou qualquer outro gênero que venha a ser citado, né? Então, é inerente ao ser humano que tenha essas duas energias, esses dois valores dentro deles mesmos. Essas duas descrições que estão aqui são as manifestações luz dessas energias. É quando a gente atua em uma ou em outra de forma positiva, tá? E aí a gente vai entender que elas também têm seu lado sombra, né? Quando a gente atua com aquela energia de um outro lugar ou de uma forma mais exagerada, tá? Então, o que eles defendem? Que para solucionar os problemas do mundo, a gente precisa estar atuando nesses dois blocos. Portanto, a gente está falando, sim, de uma integração dos valores femininos com os valores masculinos dentro de cada indivíduo. Existem milhões de imagens que representam isso, e aí os autores, por virem da cultura hindu, eles acabam representando por Shiva e Shakti, né? Então, essa integração, essa imagem que na cultura deles simboliza essa integração. E aí é interessante porque, por isso que ele é um assunto para todo mundo, né? Ele não é um assunto só para mulheres. A gente tem praticado essa palestra em diversas organizações e eu tenho escutado muito, mas muito mesmo dos homens, o quanto isso, de certa forma, tem sido libertador para eles também. Porque se há uma energia feminina no mundo que está abafada e reprimida, ela está abafada e reprimida para todo mundo, não importa o gênero, né? Então, para os homens, também tem sido libertador poder entender que ele pode, sim, atuar como energia feminina, que ele pode integrar essa energia feminina no seu jeito de ser. Quando a gente, e eu acho que isso é um assunto muito presente quando se fala de empoderamento feminino, e no livro eles falam isso, que é assim, quando teve o boom da inserção da mulher no mercado de trabalho, o grande benefício que a mulher podia ter feito com as organizações, que era entrar nas organizações levando a energia do feminino, não aconteceu. Porque a mulher entrou no mundo do trabalho e se masculinizou. Então, a energia do feminino, que já estava reprimida, ela continuou reprimida, né? E a gente teve muito crescimento, muita riqueza sendo gerada, muita prosperidade, erradicação de analfabetismo, evolução da tecnologia, diminuiu taxa de mortalidade, enfim, uma série de evoluções. Mas a gente gerou impactos ambientais, sociais, emocionais muito grandes, que são esses que a gente está tentando resolver, tá? Então, essa é a tese fundamental do livro, porque se a gente atua só com o masculino, a gente tem uma situação de muita ação, mas pode ser de uma forma caótica e desordenada, porque a gente não está atuando do lugar do consciente. E se a gente está operando só no feminino, eu tenho muita consciência, mas ela fica dormente, porque nada acontece, porque não vai para ação, né? Daí a necessidade das duas coisas. Então, a integração do feminino e do masculino dentro de cada um de nós precede o equilíbrio, né? Para a gente poder chegar numa fase de equilíbrio, a gente antes precisa integrar. Esse é o mote principal do livro, assim. E tem uma coisa bacana de comentar com vocês, que é o aplicativo Liderança Chat, ele está disponível para baixar gratuitamente. No aplicativo, ele é um aplicativo de 21 dias. Então, são 21 exercícios aonde as pessoas vão vivendo atividades que ajudam nesse equilíbrio do feminino e do masculino dentro delas mesmas, tá? Então, são exercícios, são atividades, são reflexões rápidas, né? Que você faz uma por dia para acessar esse equilíbrio das duas energias dentro de você mesmo. Então, o curso, né, Liderança Chat, é um curso de 21 dias. O aplicativo tem 21 exercícios para serem feitos em 21 dias, né? Então, é bem reduzido. Mas acho que é uma experiência muito bacana de busca de auto-equilíbrio dessas duas energias como indivíduo, né? Porque se eu não tenho primeiro auto-liderança, não tem liderança para os outros, né? Então, eu acho que o aplicativo pode dar uma boa noção do que a gente fala em termos de práticas, tá?
Bom, e aí, o que que acontece? Esse acho que é um dos chakras principais que aparecem no livro, que é o lado sombra de cada uma das energias. Então, se por um lado a gente precisa de força, coragem, clareza, que é a energia masculina atuando no lado luz, quando a gente não está integrado e a gente está numa situação difícil e a energia masculina é predominante, eu corro o risco de exagerar nela e acionar o lado sombra. Então, o lado sombra da energia masculina é a agressividade, é o domínio, é o mecânico, arrogante, insensível, violento, cheio de força e esvaziado de espiritualidade. É quase como a gente foi crescendo no ambiente militar, organizacional, podemos até arriscar dizer, até os dias de hoje, né? Alguém comentou alguma coisa? Não, Grazi. Tá. Não, pode continuar. Então, esse é o lado sombra. Então, a gente tem um lado luz e um lado sombra dentro de cada um de nós. A gente pegar que quando a gente está atuando na predominância do masculino e a gente é deparado com situações difíceis, a gente corre o risco de acessar a nossa arrogância, a nossa agressividade, a nossa força, é negar uma natureza humana, né? Por outro lado, se eu tenho uma predominância de energia feminina, de novo, não depende de gênero, tá? Eu tenho em mim, posso ter uma predominância de energia masculina ou feminina. Se a minha predominância de energia feminina e eu, no momento de desafio, não consigo integrar o masculino, eu tendo a exagerar nesse meu feminino. Então, eu aciono a sombra, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente não se preocupa tanto com aquilo que falta, a gente se preocupa com o que a gente tem em excesso, porque quando a gente usa, faz sombra, né? Então, o que são as características sombras de uma energia feminina? É o sentimental, é o dependente, é a vitimização, é o sem foco, irracional, fraca, manipulativa e carente, né? Então, quando a gente olha para esse quadro, e no livro ele é super evidenciado, acho que ele dá clareza, toda a natureza humana, de certa forma, está descrita aí, né? E os exercícios que são aplicados, tanto na formação quanto no aplicativo, eles estão a serviço da gente reconhecer isso tudo na gente mesma e conseguir operar de um lado mais consciente, né? É o famoso orar e vigiar. Então, se eu entendo que eu tenho isso e sei onde estão as minhas predominâncias, como é que eu atuo vigiando isso de forma consciente? E aí tem uma coisa muito bacana que eles comentam que é assim, se você se viu atuando no seu lado sombra do masculino, por exemplo, sei lá, falou 3 vezes a mesma coisa pro seu filho, na 4ª vez você já tá gritando e chutando o pau da barraca, você tá operando aqui nessa zona da agressividade, aonde que você vai buscar uma característica que te integre e te compense nesse movimento? É no positivo do feminino. E esse é o exercício, porque quando a gente tem predominância de uma energia, eu opero na luz e sombra dela mesma. Então eu percebi que eu fui agressivo, eu vou tentar resolver com a característica do masculino luz. Aí eu tento colocar disciplina, aí eu tento colocar ordem, aí eu dou castigo, né? E aí eu não saio do mesmo nível de energia. Então, se eu entender que foi aqui que eu operei, eu entendo onde que eu tenho que buscar para integrar. Eu vou no positivo do feminino. Por outro lado, se eu estou numa situação em que eu percebi muito vítima, muito carente, muito querendo atenção a qualquer custo, eu estou operando no lado sombra do feminino. Aonde que eu vou buscar a característica que me integra? No lado luz do masculino. Porque se eu vier pro luz do próprio feminino, eu não estou integrando, né? Então, esse exercício de entender como é que eu ando nesses quadrantes é o que, de fato, a gente mais tem trabalhado com liderança e mais tem ajudado na reflexão. Então, os líderes trazem, por exemplo, situações deles com equipes, onde eles não estão conseguindo sair de um dilema, ou não estão conseguindo sair de um lugar, e quando eles descrevem a situação, eles se reconhecem, se eles estão nessa sombra ou nessa sombra. E aí a gente faz o exercício. Onde é que você vai buscar integrar? E abre as outras características, eles acham soluções, né?
Então, isso é o exercício da integração. Me diz se está ficando claro, hein? Tá muito bom, Grazi. Tá muito bom. E aí, quando a gente Pra olha mim, para esse tá, pessoal, desafio... acho que para vocês também, né? Ok. Ok. Então, quando a gente olha para esse exercício, desse desafio, né, de atuar integrando aquele quadrante, acho que a grande pergunta que fica para a gente é um desafio heróico? Né? Heróico em que sentido? Heróico no sentido literal da jornada do herói do Joseph Campbell. Então, um dos conceitos super presentes no livro é o conceito da jornada do herói. Então, Joseph Campbell, ele entendeu que existia um padrão entre os mitos e os arquétipos que eram usados nas histórias, nos contos, e ao identificar esse padrão, ele reconheceu algumas etapas principais, né? Então, primeiro existe um chamado para aventura, onde a gente está lá sossegado, de boa, e recebe um cutucão para sair dessa zona de conforto. Aí a gente aceita o chamado, a gente depara com o primeiro desafio. Primeiro desafio a gente tenta resolver do jeito que a gente resolvia antes, não consegue. Aí a gente começa a fazer coisas diferentes, a gente cruza um limiar, e ao cruzar o limiar você se depara com forças que estão dentro de você, né? Com magias que estão dentro de você, e aí sim você está preparado para entrar na caverna do dragão, né? Lutar com o maior inimigo. E o maior inimigo na jornada heróica é aquele que mora dentro de você mesmo. É a sua crença mais limitante. E ao enfrentar o seu maior inimigo, você se transforma e está pronto para uma nova jornada, né? Esse é o conceito. Então, essa é a estrutura do cinema, por exemplo. Todos os filmes passam por essa jornada do herói na sua construção de roteiro. Então, por que a gente diz que esse convite para integrar masculino e feminino é uma jornada heróica? Porque ele é um mergulho no desconhecido. O dragãozinho que você vai encontrar na caverna, a hora que você entrar nela, ele não é nem de longe, nem de perto, nem de longe, algo conhecido por você. Tá? Por quê? Porque nunca antes na história da humanidade a gente já viveu uma experiência de integração de masculino e feminino. Né? Se a gente olha para a nossa história como humanos, né, as guerras que aconteceram, o olhar separatista que a gente tem, o viés egóico que existe nas grandes lideranças, esse mundo que mais divide do que compartilha, né? Essa posição social diferenciada, essa busca de definir o que é papel do homem, da mulher, da mãe, do pai, né, etc. Essa é a escola que a gente tem vivido. Então, assim, aonde que a gente aprendeu, aonde que a gente pode chegar quando tiver o masculino e feminino integrado de fato? Em lugar nenhum. Então, se a gente não entender que isso é um novo e que é um mergulho desconhecido e que a partir do momento que a gente se permite encontrar esse desconhecido, que a gente vai encontrar as respostas, a gente está operando no auto-engano. No engano de que a gente integra masculino e feminino porque a gente tolera mais, porque a gente está mais junto, porque as empresas estão mais mistas, porque tem cota para isso, tem cota para aquilo, mas isso não é integrar de fato. Né? Então, é o heróico nesse sentido, é um mergulho no desconhecido, é a gente construir algo que a gente não tem, nunca teve antes. Né? E aí ele começa a provocar, então, o que seria um líder consciente nesse cenário, né? Num cenário de integração. Ele fala, você não se torna um líder consciente apenas fazendo cursos do que os líderes fazem. São necessárias mudanças mais profundas para conectá-los com bases novas e verdadeiras de consciência e poder. A pessoa que você é o líder que você é. Portanto, transformar-se é uma jornada interna. É uma viagem na qual terá que morrer em alguns pontos. Então, quando a gente associa com a jornada do herói, e a gente sabe que os heróis saem transformados depois que passam por uma aventura, é quase como que você estivesse se permitindo matar alguns pedaços seus para novos nascerem. Né? Isso é autoliderança, isso é autodescoberta do líder, para aí sim ele influenciar os outros. Essa frase, a pessoa que você é o líder que você para mim ela tem muito significado.
né? Então, quanto você está predisposto a conhecer uma jornada heróica, é o quanto você está predisposto a ser um líder melhor, né? E aí, só para compartilhar com vocês, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho numa empresa que eles nos chamaram para ajudar a fazer o fechamento de uma fábrica, porque a fábrica não se mostrava mais viável no Brasil, então ela ia fechar as portas e as pessoas todas iam ser demitidas, então eles queriam ajuda nesse processo todo. Quando a gente começou a tomar contato com o negócio e começou a entender que o negócio era muito viável e que as portas estavam sendo fechadas simplesmente porque as pessoas não estavam conseguindo acessar o potencial delas e mostrar para a matriz o potencial que eles tinham, e a gente conversou com esse líder comprou para ele essa aventura de reverter a situação. E a gente fez todo o trabalho dentro da empresa baseado nessa jornada do herói e no equilíbrio feminino e masculino. Faz uns 10 dias, a conclusão, a fábrica não só não fechou, como trouxe outras máquinas para aumentar o número de itens produzidos no Brasil. Legal. E esse projeto começou há 2 anos atrás. O líder dessa área, dessa empresa, há 10 dias eu recebi a notícia de que ele foi convidado para ir para o Japão para fazer esse mesmo trabalho numa fábrica lá que está com um problema semelhante. Eu vou ler para vocês a mensagem que ele mandou, baseada nesse conceito de jornada do herói e de integração feminino-masculino. Ele diz o seguinte: suas provocações, seus desafios e a forma leve com a qual você me fez ir até as profundezas de mim mesmo, para que de lá eu buscasse o meu senso de propósito transformador, foi fundamental para essa virada. Olha só, isso é jornada heróica, né? Arrepiante. Não é? É lindo. Na hora que eu li isso, eu estava com meu filho, comecei a chorar e falou: mãe, o que aconteceu? Eu falei: tá tudo bem. Arrepiante, Graziela. Uma vez que o líder consegue ficar realmente diante de si mesmo, com todas as suas fortalezas e fraquezas, não existe força contrária capaz de parar o mesmo. Mas olha a sutileza, uma vez que o líder consegue ficar realmente diante de si mesmo, né? E toda essa coragem é combustível para um time vencedor. Essa foi a chave para esse sucesso. Agora eu começo uma nova aventura e uma busca por uma nova chave, né? Então, para mim, isso foi o resumo do que é uma jornada heróica de fato. E o que esse cara teve de força, coragem, assertividade, misturado com empatia, proximidade, compaixão. Você imagina o que era para aquelas pessoas acreditar que não tinha mais volta, né? E o cara reverter isso. Foi muita empatia, mas ao mesmo tempo ele tinha que ter disciplina, senão não ia sair do lugar, né? Enfim, eu acho que é um exemplo vivo de que a gente pode operar nesse lugar. Então, a crença é que, líder, há um Shakti em você, né? Você se deparar com você mesmo é encontrar onde ele está e poder operar a partir dele, tá? A jornada heróica. Muitos de nós não prestam atenção a esse chamado para aventura revolucionário. Algumas pessoas deixaram seu condicionamento e foram contra seus impulsos evolucionários. Porque, assim, o chamado para evoluir, ele está presente o tempo inteiro. Quando a gente nega a evolução, a gente está negando o impulso que é da natureza humana. O universo inteiro foi construído, estruturado e programado para evoluí-lo, quer você queira ou não. Se você não escolher evoluir conscientemente, ele vai acordá-lo de qualquer jeito, através de uma crise. Então, por que de repente, numa crise profunda, a gente se vê fazendo uma jornada de mergulho na gente mesmo? Porque a nossa natureza é evoluir. Você está muito quietinho, não está evoluindo, de alguma forma o mundo vai te dar um chacoalhão e te acordar para isso, né? Então, de novo, a jornada heróica é um capítulo inteiro do livro e eles se baseiam que fazer essa integração do masculino e feminino mora aí, nesse chamado, tá? Por isso que a gente está falando dessa jornada, né? E aí, eles trazem 5 elementos da liderança Shakti
que formam um framework aí, porque, né, um livro de liderança tinha que ter algum framework para ajudar a gente a se encontrar, né? Então, tem alguns elementos que compõem essa jornada. Então, um é a presença, e aí quando eles falam de presença, é estar presente no momento, é estar por inteiro, né? Tá se possibilitando de ter todas as sensações que aquilo está te trazendo, é não ter a cabeça nem no passado nem no futuro, é se conectar com sentimentos que estão ali envolvidos no momento. Então, é a presença do ponto de vista de estar inteiro naquilo que está vivendo, né? E a gente esquecer um pouco daqueles diálogos internos que ficam conversando com a gente o tempo inteiro, né? Claro que estado de presença ele exige uma atenção focada, e isso é algo que a gente mais tem desaprendido do que aprendido. Então, é necessidade de ser exercitado, sim, né? Um outro elemento é o Shakti em si, que é a crença de que há uma energia Shakti em cada um de nós. Então, se não tem essa crença, não existe todo o resto, né? Todos os outros elementos vão ser em vão, né? Aí tem a totalidade, e a totalidade diz respeito à nossa capacidade de integrar o nosso lado luz e o nosso lado sombra, né? Então, não existe uma jornada heróica em torno de uma liderança Shakti sem a gente acessar as nossas sombras. Aliás, existe um dia inteiro do workshop, né, da formação que é feita lá fora, que só trata de sombra. Então, muitas das vezes a gente não alcança essa totalidade pela nossa tentação em negar o nosso lado sombra, né? Então, a totalidade diz respeito a isso. A flexibilidade é essa capacidade de navegar pelas duas energias, né? Então, uma vez reconhecido luz e sombra, uma vez reconhecido masculino e feminino em mim, a flexibilidade diz respeito a gente poder acessar uma ou outra conforme a necessidade, né? Então, há uma diferença entre polarização. Polarização é quando eu atuo só em uma ou só em outra. E há uma diferença em flexibilidade, que é atuar em uma e outra. E isso pode ser polar situacionalmente, né? Então, não existe, olha, então eu só sou um... Não. Ah, então eu sou sempre os dois ao mesmo tempo. Não, não existe, né? É saber que lado que a gente precisa operar a cada necessidade. Eu vi que o Leandro compartilhou no grupo um questionário que tem no livro do Chart, e eu vi que ele está no livro do Thomas também, né? No Feel Guide lá. Esse questionário, se vocês tiverem a oportunidade de fazer, ele é um dos exercícios do aplicativo, é para ajudá-lo a enxergar a tua tendência de atuação, se é na energia do feminino, é na energia do masculino, né? Porque entendendo a tua tendência, você entende onde está o seu sombra, você entende onde você vai atuar, e você conscientemente puxa mais para energia menos presente. Tá? Congruência. Aí, congruência é assim, a capacidade de se conectar com um propósito maior, né? Então, assim, se eu tenho presença, se eu entendi meu lado sombra, imagina, eu sou um líder, estou presente, estou liderando de forma presente, sei qual é a minha sombra, às vezes, quais são as minhas tentações do ego, né? Sei flexibilizar quando precisa. Ah, mas olha, não estou congruente com o meu propósito e o propósito da empresa onde eu atuo. Não estou congruente com aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço. Então, não tem chat. Assim, eu não vou conseguir canalizar essa energia. Eu vou ter muito desperdício de energia tentando justificar que vale a pena, coisa que talvez não vale a pena para mim, né? Então, aí é quase que um roubador de energia. Então, por isso que a congruência aparece como um dos fatores. E no livro, eles puxam muito o assunto de congruência para assunto de encontrar propósito, né? Refletir sobre o seu propósito. E todos esses 5 elementos, eles estão envoltos aí na jornada heróica, né? Então, passar por eles, identificá-los, aprendê-los, construí-los, que é a jornada heróica, tá?
que acontece? No livro tem um capítulo para cada um desses itens. Então, presença, como é que a gente reconhece, como é que a gente exercita. Tem depoimentos, né, de pessoas enfim, viveram transformações aí nesse sentido. A flexibilidade, então tem um pouco mais de profundidade em como trabalhar todos eles. Tá? E aí eles trazem um conceito de que a liderança consciente é aquela que equilibra os valores femininos e masculinos, portanto, ela é uma liderança selfless, né? É menos self e mais integridade, mais integração, né? Acho que é interessante comentar com vocês, eu não sei se vocês conhecem o conceito das 5 tentações de um líder, que é o conceito do Patrick Lencioni. E quando a gente está falando que a gente opera do lugar do self, que a gente opera do lugar do ego, a gente está abastecendo dentro da gente alguma tentação que é da natureza humana, né? E ele descreve 5 tentações, que é a tentação do status. Então, a necessidade da gente, por necessidade de preservar status, eu opero mais deste lugar do que daquilo que serve ao bem comum, né? Eles costumam dizer o seguinte, quando alguém te pergunta uma melhor realização que você já teve na sua vida, na sua carreira, você conta alguma experiência sobre a ótica do que ela impactou no mundo ou sobre a ótica do quanto você foi bom e se superou, né? Então, do quanto significou para você ou do quanto significou para o entorno. Então, isso é a tentação do status. Aí tem uma outra tentação, que é a tentação da harmonia, que é quando o líder tem tanta necessidade de ambiente harmônico que ele evita conflito, que ele não traz ao confronto de ideias para o time ou para a mesa, né? Então está a serviço esse ego está sendo alimentado pela necessidade de harmonia. A terceira tentação é a tentação da popularidade, que é o quanto eu quero ser reconhecido, ser visto como um cara bacana, legal. Nossa, todo mundo gosta de trabalhar com ele, olha como ele é bom. E em nome da tentação da popularidade, eu não torno a minha equipe accountable, porque eu não cobro deles, eu faço por eles. Porque aí eu continuo sendo o cara legal, né? Tem a tentação, que é da necessidade de estar certo, estar certo não de ter razão, mas de ter certeza em tomada de decisão, de não correr riscos. Então, em nome da necessidade da certeza, ele evita buscar clareza. Né? Porque quando eu busco clareza, eu entendo até que risco que eu estou correndo na situação. Né? Mas se eu busco certeza, eu evito tomar decisão. E a última tentação é a tentação da invulnerabilidade. É a tentação da capa do herói, sabe? De eu me demonstrar invulnerável ou não vulnerável perante qualquer situação. Né? E aí eu não peço ajuda, e aí eu não demonstro onde eu não sei, e aí eu não assumo minhas próprias necessidades. Tá? Então, se eu estou operando em alguma dessas tentações, eu estou operando do self. Quando eu estou selfless, eu estou operando dessa integração do feminino e masculino, e aí ele traz características como força. Então, a gente vai vendo que tem uma mistura aqui. Ele faz a brincadeira aqui com o nome, né? Entusiasmo, orientação de longo prazo, flexibilidade, amor e cuidado, inteligência emocional, inteligência sistêmica, inteligência espiritual. Então, tem características das duas energias. Para eu atuar com força, orientação a longo prazo, energias e inteligência sistêmica, eu estou muito na luz da energia masculina. Para eu atuar com entusiasmo, flexibilidade, inteligência emocional, eu estou muito no lado luz da energia feminina. Né? Então, essa é a descrição de um líder que equilibra os dois valores. E aí ele fala de um altruísmo que está envolvido tudo isso, porque se eu sou menos self, eu sou mais altruísta. E aí, quando a gente fala dessa reflexão, né, o que você se permite hoje, na verdade, uma provocação do que você se permite ao fazer essa reflexão. Né? Então, a gente sabe que nossa consciência ela é construída na prática, à medida que fazemos coisas novas, que temos experiências concretas. Então, não há alcançar um nível de consciência dessa integração sem a gente passar por umas experiências concretas. Né?
Um exercício simples. No final do dia, pensa numa situação desafiadora que você teve, elenca a tua atuação, entende em que lado de energia você operou. Entende se você operou no luz ou no sombra. Começa a fazer esse exercício com você mesmo, né? Por outro lado, a gente precisa interagir com pessoas diferentes, mudando conexões. Então, não adianta fazer esse exercício sempre com a melhor pessoa da sua equipe ou com aquela pessoa que você se dá melhor. É fazer isso com as diferentes conexões que você tem. E aí a gente reinterpreta nossas histórias de vidas pela lente dessas novas vivências. Aí a gente dá sentido para tudo isso, né? Então, a nossa vida não é a história dela, é a narrativa que a gente faz dela, né? A gente pode passar pelas mesmas experiências e narrar de forma diferente. A narrativa que eu dou para minha história de vida é o que faz a minha história de vida acontecer. Então, se eu quero construir uma narrativa mais integrada, como é que eu me permito experiências mais integradas para mudar essa consciência? Essa é a provocação, tá? E aí eles falam muito de se o Shakti está dentro de cada um de nós, de fato, não acionar Shakti é como se a gente morresse com uma música dentro da gente que não foi tocada, né? Então, acessar essa energia, acessar algo que está dentro de você é potencial e está pedindo aí para vir para o mundo, tá? Enfim, esse é o conteúdo que eu tenho aqui, que tem permeado algumas discussões e pincelando os principais, alguns dos pontos do livro, não é nem os principais, nem ouço dizer que são os principais, porque a gente tem um conteúdo muito denso mesmo. E aí, o que a gente tem percebido? Quando as pessoas começam a praticar essa integração, é nítido elas perceberem a transição do poder, né? Dessa atuação de um poder sobre para uma atuação de um poder com. Porque olha só, cá entre nós, mesmo quando a gente está operando nesse lado, mesmo quando a gente está operando no lado do feminino, porque poder sobre pode parecer que é uma coisa da energia masculina, né? Mas não é. Mesmo quando a gente está operando na sombra do feminino, a gente está operando num poder sobre. Quando eu estou num papel de vítima, de manipulativa, de carente, de sentimental, de não compreendida, eu estou exercendo um poder sobre, um poder de gerar culpa no outro, né? Então, também não é um poder com. Então, nesses dois lados aqui, do sombra, a gente está no lado de uma liderança que exerce poder com, né? E aqui a gente está no poder, desculpa, aqui no poder sobre e aqui no poder com, né? Então, essa tem sido a grande reflexão para líderes. Fez sentido para vocês? Dúvidas? Super sentido, né, Grazi? Eu vejo assim que esse esclarecimento que tu deste sobre a questão da sombra, né, dos aspectos Desculpa, vocês me femininos dão e um masculinos. segundo, por favor. Um segundo, Tá? é bem rápido mesmo. Ok, Grazi. Enquanto isso, gente, deixa eu auxiliar o que a Grazi estava colocando. Até eu tive a oportunidade, né? Tem já o app, né? O app do qual ela fala é Liderança Shakti. E desde que eu comprei o livro, eu baixei o app e é muito interessante assim fazer os exercícios que tem, né? Ele é gratuito e está aí disponível para a gente exercitar. Eu comecei a fazer, mas confesso que, de acordo com as sombras que a gente carrega, ele tem um grau de interiorização e de autoconhecimento muito bom, né? Ele nos leva a um grau de busca, né, de autoconhecimento. Então, eu posso até, quando ela liberar ali o compartilhado, posso mostrar o cartãozinho que eu tive a oportunidade Eu posso de liberar receber. aqui, querida, desculpa. Legal.
o cartãozinho que eu recebi. Deixa eu mostrar para você. Oi, gente. Todo mundo aí? Para aí. Oi, gente. Todo mundo aí? Estão vendo? Então, né, Grazi? Como tu pediu um minutinho, esse aqui como é que é o marcador de página que eu tive o prazer de receber das mãos da Nilima, que até te coloquei, né, Grazi, naquele comentário que eu fiz na rede social. E é muito legal, gente. É muito, sei lá, né? Eu estou tentando fazer essa jornada de 21 dias. E aí, o que eu estava comentando quando tu pediu uns minutinhos, clareou muito para mim essa tua explicação dos lados sombra e de como a gente trabalha eles. Ficou super bom, sabe? E muito bom mesmo. Desculpa, gente, eu ter comentado, eu sempre tomo a palavra e saio falando, né? Não. O Elcio escreveu aqui para nós, né? O Elcio escreveu para nós. Que ótimo, achei uma visão totalmente correta sobre as transições que as organizações devem buscar nesse novo cenário. Está aberto para comentários, gente. Só para comentar mais um ponto, Josi, que eu acho que é bacana, que é assim, a porta que isso tem aberto dentro das organizações. Então, a gente sabe, assim, acho que dentro dessa comunidade de explorers, né, quando a gente opera dentro dos conceitos que a gente opera, das âncoras e tudo mais, a gente, de fato, está atuando numa pegada de transformação organizacional, né? Então, como é que é falar desse tema para as organizações, né? E é interessante que, de fato, tem sido muito receptivo, que as portas têm se aberto. Eu acho que existe uma necessidade, uma carência tão grande de discutir sobre isso. E é muito legal, porque, assim, o fato do Raj ser um dos autores do livro, e o Raj vem de uma escola de capitalismo consciente, contribuiu para que isso viesse para uma linguagem de negócio e os ouvidos estivessem mais preparados para ouvir, né? Embora a minha aposta é de que Raj aprendeu muito mais com a Nilima nesse processo todo, porque ela vem estudando isso há muito tempo, o fato das duas coisas se associarem contribuiu para a entrada no mundo organizacional. Então, eu tenho encontrado muita abertura para levar esse tema. Quando a gente tem feito os workshops abertos, que é para o público, né? A gente tem tido turmas muito mistas, então também reforça que independe de gênero. E a gente tem encontrado todas as naturezas de profissionais, executivos, empreendedores, autônomos, organizações não governamentais. Então, não sei, para mim é um assunto para todo mundo mesmo, né? Só para contribuir aí com mais um olhar. Mas fico aberta aí aos comentários. Alguém vai, pessoal? Tá aberto. E eu acho, né, Grazi, então, comentando, né, a questão, a pessoa que você é o líder que você é, aquilo que nós sempre colocamos dentro da rede, né, que não há mais esta separação do meu pessoal e do meu profissional, né, que é essa... É uma frase que me marca muito o Leandro falando isso para nós. Não há mais essa separação, né? E, na verdade, não existe uma pessoa que seja tenha um estilo, né, pessoal e que não consiga levar isso. Então, essa frase que tu colocaste, ela me marca muito e ela traz para mim mesmo, né? No meu dia a dia, né? O que eu estou... qual é a minha narrativa? Enfim, tu fez a abordagem boa. O que teoricamente eu coloco e qual é a minha real narrativa, né? Só querendo contribuir. É um chamado para autoliderança total, né? Então, para eu ser líder, seja em que contexto for, né? A autoliderança, de fato, é o primeiro passo. E é isso, a gente vem buscando integrar todas as nossas partes, né? Então não dá para dizer que líder eu sou uma pessoa e no resto da vida eu sou outra, né? É uma integração mesmo. E quando a gente percebe que o líder começa a operar do lugar que ele é, em geral, ele se descobre muito mais potente do que ao tentar seguir boas práticas de liderança que estão nos livros.
né? Porque de fato tá lá, essa energia tá lá, em algum lugar, né? Vou falar aqui, então. Oi. Oi. Vai, Leandro. Boa noite. Eu estava vindo aqui quietinho. O Grazi, na verdade, eu ia te pedir para falar um pouquinho sobre... A gente fez aquela dinâmica sensacional, né? Que foi o jogo do protagonismo, que é inspirado aí nessa lógica da jornada do herói e da heroína. E para mim ficou muito forte, né? Ficou muito marcante, assim, passar por isso. Aquela coisa de começar numa crise, olhar suas crenças limitantes, chegar lá na caverna, ver o dragão. Eu ia te pedir para falar um pouco, assim, sobre como é que está sendo esse tipo de experiência com as pessoas que estão vivenciando isso, porque eu já falei, assim, acho que algumas vezes para o pessoal, assim, eu bato bastante nessa tecla, de que a gente começou, acho que um grupo aqui, pensando que a gente ia falar de transformação de negócios, né? Transformação corporativa. E depois a gente descobre que a transformação começa com a gente mesmo, né? E aí a gente cai nessas questões da transformação pessoal, sim, né? Da integração do pessoal com o profissional, mas a gente olhar no espelho e se enxergar e olhar as nossas questões. E eu tenho visto isso como uma coisa, sei lá, cada vez mais profunda e sei lá, reveladora, né? Eu acho que é um pouco isso que você está colocando aqui pra gente. E eu imagino que esse tipo de exercício deva estar aparecendo tanta coisa, assim. Eu posso falar lá pelo meu, né? Que veio uma frase lá para mim que até agora não sai da minha cabeça, mas e já tem uns 2 meses, né? 1 mês e pouco que a gente É jogou. um mês, acho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para o pessoal, até para o pessoal poder, sei lá, conhecer, saber também que isso existe. Eu acho que seria legal, né? Ah, bacana. Então, é o jogo do protagonismo, né, que o Leandro está falando, que é um jogo que a gente desenvolveu baseado na jornada do herói. Então, ele pega as grandes. A jornada do herói mesmo tem 17 etapas. A gente pegou as quatro principais etapas da jornada para simular através de um game. A gente tem aplicado com foco na integração do feminino e do masculino. Então, algumas sessões que foram feitas abertas foi com essa temática principal, né? Então, como objetivo de integrar, e aí a gente faz a simulação da jornada heróica, que é de cada indivíduo para essa integração acontecer. E assim, o jogo, ele tem sido muito interessante porque ele realmente acessa o inconsciente. Isso que eu tenho percebido na prática, né? Então, existem algumas escolhas que você faz no jogo que são racionais, né? Aquilo que você sabe que está atuando. E tem algumas escolhas que acontecem no jogo que é a partir do teu inconsciente, né? Não é o racional que está operando. E aí os insights têm sido muito poderosos. Então, assim, vou dar 2 exemplos que me ocorreram agora. Eu lembro de um workshop recente que a gente fez, e o tema era o feminino e o masculino, e aí teve um workshop aberto, as pessoas não se conheciam, e teve uma menina que chegou e falou assim, vou sentar naquela mesa. Eu falei, bacana, mas o que fez você escolher aquela mesa? Só tem homem. Legal. Assim, e eu preciso ser menos masculina, então eu vou sentar lá com eles, porque eu preciso ficar no meu papel de feminino, né? Tá bom, ela foi sentar lá na mesa. E aí foi muito interessante, porque o tempo inteiro ela estava liderando a mesa, mas liderando de um lugar sombra do masculino, né? E quando ela acessou a parte do jogo que vai para o inconsciente, que vai para as crenças limitantes, ela tirou uma crença que era a necessidade de ter razão sempre, né? E aí, o feedback que o grupo deu para ela foi de quanto que eles foram cedendo espaço para ela, porque ela sempre precisava ter razão nas decisões do jogo, e eles se colocaram no lugar de respeitar isso, porque ela era a mulher do grupo, né? E aí ela teve um insight que ela precisava para o casamento dela, né? Ela falou assim, nossa, eu me coloco nesse lugar no meu casamento, né? Assim, eu quero equilibrar, mas eu tô me colocando nesse lugar porque eu quero ter razão
e quero que isso seja indiscutível para o meu casamento, né? Então, acho que foi um insight super poderoso que o jogo trouxe para ela. E teve uma outra situação que foi muito bacana, de uma pessoa que chegou, e aí a gente ficou naquelas conversas preliminares antes do jogo acontecer e tal, e ele dizia que ele estava sobrecarregado, que estava tudo muito difícil, que ele não aguentava mais trabalhar, porque era só ele que tinha que dar conta de tudo, era só ele que tinha que dar conta de tudo, que, né, que não tinha ninguém para ajudar, não sei o que e tal. E aí, quando estava lá no jogo, na fase de acessar o inconsciente, acessar a crença limitante que saiu para ele foi: tenho que fazer tudo sozinho. É. E aí ele me chamou e falou assim: o que você fez no baralho aqui? Não fiz nada. Então, assim, eu acho que a experiência do jogo é nesse sentido. O campo que se forma com as intenções que são colocadas e com esse acesso ao inconsciente dão o espelho, dão as respostas que as pessoas precisam para olhar para si mesmo, como eu tive o depoimento desse cara aqui, né, desse líder que está indo para o Japão. Foi um olhar para ele mesmo, assim, quando as pessoas se veem frente a frente com a sua sombra, não dá mais para não emergir algo. Se eu continuar escolhendo não emergir, aí vem a crise, né? Aí vem uma situação que vai fazer você sair daquela zona de alguma forma, né? Então, acho que esse é o que eu tenho vivido como experiência do jogo. Quando a gente faz em grupo, nesse caso foi um workshop aberto, quando a gente faz em company, num grupo que se conhece, está na mesma cultura, convive, aí você tem uma construção coletiva, né? Então, aquilo que está mais presente naquele grupo emerge e é quase como se a gente estivesse diagnosticando aonde que a gente precisa vigiar em termos de comportamento para transformar, né? Então, tem um exemplo também de uma empresa que a gente foi fazer um trabalho coletivo, que tinha uma queixa muito grande de que, enfim, eles tinham uma dificuldade em alcançar os resultados, etc. e tal, e apareceu fortemente uma crença que era... o Roberto decide, Roberto entenda-se CEO, né? Então, a hora que apareceu isso super instalado, qual é o esforço que eu vou fazer para encontrar outro caminho? Qual é o esforço que eu vou fazer para transformar? A gente vai até a página 2, depois a gente para, né? Então, quando essa crença apareceu e ela teve que ser trabalhada com o grupo, eles construíram um plano protagonista, né? Então, assim, todo mundo falava, mas não estava na mesa, né? E isso fez o tema vir para a mesa e, portanto, tinha que ser resolvido, né? Então, e tem sido bem nessa linha as experiências aí. Eu achei fantástico, particularmente, assim, e é uma coisa que te conecta, se toca, assim, nas tuas emoções, umas coisas, assim, meio, bem fortes até. O que me chamou, assim, o que me chama mais atenção, assim, tentando até contribuir para a discussão, assim, no geral, sem falar do game agora, mas falando de uma forma genérica, eu acho que, assim, a gente está vivendo algumas experiências aqui na rede, e a rede nos faz tocar o feminino bem forte, eu acho, assim, né? Pegando ali até por aquele questionário que você falou, né? Que eu coloquei no grupo, eu não sabia nem que era um questionário, eu estava com ele como uma figura, assim, mas eu lembro que ele tem bem claramente, né, a setinha masculino para o lado hierarquia, né? E o feminino para o lado rede, né? Isso. Né? E assim, eu acho que a gente está vivendo isso nesses meses assim de rede de uma maneira muito forte, sabe? Porque estão acontecendo situações, acho que acontecem conflitos, normal, e a gente está tendo que se conectar com as nossas emoções, assim. O que eu tenho visto assim muito da dificuldade de algumas pessoas de estar operando, atuando em rede, na minha percepção, né? São as pessoas que têm uma dificuldade enorme de se mostrar para o outro, sabe? De expor suas vulnerabilidades, de expor talvez por achar que isso é uma fraqueza, né? Que não pode mostrar, que tem que se manter rígido. E eu acho que aos poucos, assim, em rede, a gente vai cutucando essas coisas todas. E eu tô vendo isso acontecer na prática, para falar a verdade. E eu acho isso muito legal, porque a gente está tendo que se expor, mostrar as nossas vulnerabilidades, né? Tipo, entender, mais do que isso, entender que é normal, todo mundo tem vulnerabilidades, faz parte, e a gente abrir isso para o outro, de alguma maneira, não é um sinal de fraqueza,
mas sim de construção de uma relação de confiança, que para uma relação de rede horizontal é uma coisa fundamental, né? Eu tô vendo isso de uma maneira tão cristalina, sabe? Nas discussões, assim, com o grupo, no geral, assim. E eu vejo que ainda tem muita gente que tem essa dificuldade de se expor, de se abrir, de falar da sua vida pessoal, de falar das suas emoções, das suas vulnerabilidades e tudo mais. E me parece que essa barreira aí é uma das mais difíceis de superar, né? Porque é da pessoa com ela mesma. Né? E faz sentido isso? Assim? Então, faz muito sentido, porque quando a gente está, só para fazer analogia com a jornada do herói, né? Quando a gente está cruzando o limiar, ou seja, a gente já começou a fazer alguma coisa diferente, mas a gente ainda não enfrentou o maior inimigo, ainda não está na caverna do dragão, o que faz a gente ir para a caverna do dragão é o reconhecimento das vulnerabilidades. Então, assim, quem de nós, em sã consciência, entraria na caverna de um dragão sem saber naquilo que a gente é fraco? Ou naquilo que eu sou vulnerável? Eu não entraria, né? Então, o que acontece? Quando eu não abro espaço para as vulnerabilidades, no fundo, no fundo, no fundo, eu não entro na caverna do dragão. No fundo, no fundo, no fundo, eu não estou lutando contra o maior inimigo que está dentro de mim mesmo. No fundo, eu não estou indo ao encontro do desconhecido. Né? Eu só vou ao encontro do que eu não sei que vai, daquilo que eu vou encontrar, quando eu sei naquilo que eu sou forte e eu sei naquilo que eu sou vulnerável. Né? Então, por que vulnerabilidade é sim uma conversa de liderança? Porque a partir do momento em que a gente vulnerabiliza, a gente humaniza. E ao humanizar, você se conecta com o outro, né? Você sai, né, do lado herói para o lado humano. E ao se conectar, você de fato tem gente te ajudando a entrar para lutar com o dragão. Ao não vulnerabilizar, eu estou num estágio tão não humano, né, que talvez você não precise mesmo da minha ajuda, eu não preciso estar junto com você. Né? Só que daí é um auto-engano, porque de fato eu não estou entrando para a maior luta. Né? Então tem de fato uma passagem importante para a gente driblar o desconhecido. Quando a gente fala em trabalho em rede, né, Leandro, é um encontro com o desconhecido o tempo inteiro, né? Onde é que estavam as melhores práticas do trabalho em rede? Lugar nenhum, a gente está fazendo isso acontecer, né? Então, é um desconhecido. E aí, para encontrar um desconhecido, se eu não tiver aberto a mostrar as minhas vulnerabilidades, eu não humanizo, eu não conecto, né? Eu não sei se eu estou chovendo no molhado aqui falando disso, mas acho que vale muito a pena dar uma olhada na Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade, né? Ela tem vários vídeos publicados, é a pessoa que começou a estudar isso de fato como ciência. Ela fala da vulnerabilidade do lugar da coragem. E eu tenho até um game dela, porque por coincidência que eu não estava no congresso fora, tinha uns exemplares de tipo edição limitada que ela tinha feito e eu consegui comprar um. E chama Vulnerability is Sexy. Então, ela associa isso com a sedução, porque ela diz o seguinte: se você está num jogo de sedução para conquistar alguém, você não se mostrar vulnerável, por que o outro vai chegar perto de você? Né? O outro só chega perto de você para te oferecer um drink, para te chamar para sair, se você estiver mostrando que você está vulnerável àquela relação. Né? Então, no fundo, vulnerabilidade é um jogo de sedução, onde eu seduzo as pessoas a se aproximarem de mim. Né, a estarem comigo num jogo ali, numa emoção. Né? Então, eu acho esse termo dela fantástico. Né? No fundo, é o jogo da sedução. E trabalhar em rede é um jogo de sedução o tempo inteiro. Né? Com propósito, com iniciativas, com projetos. Então, eu acho que é um assunto que ela é uma referência e para quem quiser conhecer mais, vale super a pena. Ah, interessante. Eu também não a conhecia, não. Acho que depois, se puder, joga no chat, que a gente procura e vai ver um pouco mais a respeito. Mas quando você fala, assim, engraçado, a palavra que vem forte para mim é a confiança. Eu acho que a gente só constrói relações de confiança verdadeiras mesmo quando a gente se abre, quando a gente se expõe. Eu não consigo pensar, assim, sabe, numa pessoa
que eu tenha me conectado, assim, a ponto de confiar mesmo, sabe? De construir uma relação verdadeira, né? Empatizando, conseguindo enxergar as necessidades dessa pessoa, sem que essa pessoa permita se abrir de alguma forma. Então, hoje eu acho que... E como eu acho que confiança é fundamental na rede, porque a gente não vai ser guiado por regras, por processos, são por relações de confiança. É você acreditar que aquilo ali vai acreditar no outro nó da rede de alguma maneira, né? E é uma construção. Então, para mim, sabe, a vulnerabilidade, ela está nessa coisa, se a gente não consegue expor as nossas emoções, mostrar os nossos sentimentos, nossas fraquezas e tudo mais, que é um processo de autoconhecimento, para mim, a gente não consegue estar em rede. Hoje eu acho, eu acho que já falei isso aqui algumas vezes, mas cada vez mais eu acho isso, sabe? Se a gente não consegue entrar numa jornada de autoconhecimento e a gente se permitir se expor e se mostrar e tudo mais, acho que a gente não consegue operar em rede. A gente vai cair na hierarquia, vai cair na necessidade de ter alguém mandando, ou a gente querer mandar, ou a gente vai querer ser mandado, alguma coisa assim. Isso para mim está ficando cristalino com esses meses assim de atividade que a gente está tendo aqui no grupo. Então, quando você associa vulnerabilidade com confiança, eu acho que tem uma pegada dela também, que ela diz o seguinte, que a gente constrói relações de confiança pedindo ajuda e não oferecendo ajuda. Né? Porque pedir ajuda é o lugar do vulnerável. Legal. Né? Quando eu digo que algo eu não sei, algo eu temo, algo não está completo em mim, eu estou podendo dizer que tem um espaço em mim para crescer, para aprender e tal, e que eu preciso de você. Quando eu estou dizendo que eu vou te oferecer ajuda, eu estou me colocando num lugar de conta comigo, eu posso, eu sei. Então, por isso que essas duas coisas se conversam, sim, né? O vulnerabilizar significa pedir ajuda, reconhecer, né, fraquezas ou, enfim, medos. E aí, a partir do reconhecimento do medo, eu vulnerabilizei, eu humanizei a relação, né? Então, muitas vezes a necessidade de hierarquia vem da nossa falta de coragem de reconhecer nossos medos a partir do momento em que está comigo, não está com o outro. Né? E o mais legal é a gente poder discutir isso sob a perspectiva do líder, da liderança. Liderança. Né? Por isso que a gente continua buscando mitos para governar os países. Né? Exato. E procura essa coragem no outro. Né? E o meu medo continua aqui protegido. Né? Exato. Então, tem tudo a ver. Eu não sei. Boa noite, né? Eu não sei como que funciona para a maioria. A gente fala para mim assim, você pensa que eu sou super, né? Tem uma pessoa na rede que me fala isso sempre. Você pensa que eu sou super. Como eu sou muito novata no meio da rede, de muitas pessoas da rede, de vez em quando eu penso, gente, será se meu caminho é no serviço público ainda, né? Tem um vulcão assim, de transformação para acontecer, que vem acontecendo com o tempo. Mas é muito legal essa história da vulnerabilidade, tem muito para aprender, e é muito bom quando as pessoas têm coragem de falar, oh, segue por aqui, eu também não sei tudo. Isso, eu tenho tido isso como experiência positiva, eu tenho aprendido muito com vocês, com todos, né? E ainda tem um caminho aí gigantesco, mas aí a vulnerabilidade vira delícia, porque chega no final de um período, você fala, nossa, que tanto de coisa boa, né, Josi? Né, Leandro? Né, todo mundo? Obrigada, Gestão. Você sabe que nesse exemplo que eu dei desse líder aqui que deu depoimento, ele deu muito exemplo de vulnerabilidade com a equipe dele, sabe? Ele disse, olha, tô assumindo um negócio que eu não sei fazer, é a primeira vez que eu vou fazer, não sei onde vai dar, tenho algumas relações fortes com alguns membros do Global, mas com outros eu não tenho. Eu tenho uma história que eu cresci com meu pai dizendo que eu não era competente, que eu era fadada a ser um fracassado, né? Então ele tinha uma superação de crença ali familiar. Um VP de um negócio, abrir isso para a equipe, é pedir para a equipe estar junto com ele, percebe? Então, assim, eu tô nesse lugar de fazer esse cara reverter essa crença, né? Agora, essa coragem de ir lá na frente e contar toda essa história é um símbolo de confiança, né? Porque, assim, a coisa que ele podia temer,
ah, essa minha fala vai ser distorcida pelos corretores, tá vendo? Fulano não se relaciona bem com o global, tá vendo? Fulano teve um problema com o pai, tá vendo? Né? Então, assim, é realmente o princípio da confiança, né? E a situação foi totalmente contrária, ele teve a equipe do lado o tempo inteiro, né? Então, é corajoso. Legal. Pessoal, a gente tem mais 8 minutos, né, dessa nossa sessão, então a gente pode aproveitar a Grazi um pouco mais, né, Graziela? Eu acho bem importante, assim, eu acho que tu fez a tua apresentação, ela tinha os slides ali do capitalismo consciente, tu fez o link da Nilima com o Raj, né? Eu tenho aprendido hoje, troquei uma ideia com o Leandro, por áudio, né, Leandro? Que a gente não tem tempo para conversar, mas sobre esse crescimento do conhecimento, né, que a gente vem trazendo juntos, né? E aí tu colocaste o ponto do capitalismo consciente, né? Tem muito se abriu para mim, né? E aí eu sou uma fã, né, do Raj, porque trazer todos esses conceitos que a gente fica minando, né, a nossa mente fica sendo minada, né, com N, esquerda, direita, capitalismo, socialismo, essas coisas que não tem nada a ver a gente ficar abordando, e eu mesmo escrevi um artigo que são assuntos dos anos 60, que a gente insiste em trazer para a pauta e a gente não vai à frente. Então, eu vejo que esse movimento, eu gostaria que tu falasse um pouco para nós desse movimento do capitalismo consciente. Tu citaste o Thomas, que é uma pessoa da nossa rede, que né, vocês, o capitalismo consciente nos oportuniza várias situações, né? Então, tu dizia até antes para mim, e teve aquele evento lá na Trip. Claro, se eu tivesse seguindo capitalismo consciente, eu teria ficado sabendo, né, dessas coisas que ocorrem, né? Você tem que falar um pouco para nós dessa tua experiência de participar desse grupo, que ele está te alimentando e tu nos alimenta nesse momento. Faz sentido, pessoal? Faz sentido? Faz. Vai lá. Tá bom. Olha só, eu vou dizer para você que sim, né? Tem há 3 anos aí que eu encontrei o capitalismo consciente, tenho acompanhado. Atualmente eu estou muito mais Shakti do que capitalismo consciente. Eu acho que nasceu um filhotinho assim desse namoro todo, porque fez muito sentido. E para mim é um capítulo em si que demanda bastante, né? Então eu abracei muito essa causa. Mas o capitalismo consciente conversa muito com isso pelo pilar da liderança consciente, né? Então, quando a gente fala que um negócio ele está a serviço do impacto que ele gera em todos os tipos de capital que ele toca, e isso depende de um propósito elevado, de uma orientação para stakeholders, de uma cultura que seja consciente no sentido de perpetuar as coisas que precisam ser perpetuadas e brecar as que não precisam, e uma liderança consciente. Para mim, liderança consciente é onde tudo começa, né? Então, a partir dessa liderança consciente, a gente consegue ser orientado para stakeholders, a gente consegue perpetuar a cultura adequada, a gente consegue manter um propósito elevado, né? Então, quando a gente dá uma luz em liderança consciente, e aí vem o liderança Shakti dizendo que para ser consciente é integrar o feminino e o masculino, as coisas se conectaram de tal forma, né? Que aí eu abracei muito essa causa. E acho que essa questão de eu abraçar o Shakti é porque ela virou uma plataforma de negócio, então de fato tem muito que ser criado para isso e para o mundo, mas isso também conversa com a experiência que eu estou tendo já há alguns anos dentro do Grupo Mulheres do Brasil, né? Então, dentro do Grupo Mulheres do Brasil, de fato, eu estou conseguindo entender o que é viver em torno de uma causa. Então, ali a gente está trabalhando com uma agenda propositiva para o nosso país. É um grupo apartidário, ele tem como liderança Luiz Helena Trajano, mas ele é um grupo apartidário que trabalha politicamente.
né? Então, tem coisas maravilhosas, assim, de políticas públicas, de projetos que estavam engavetados e a gente foi lá no Congresso desengavetar coisa. Então, sabe assim, tudo aquilo que os políticos prometem, a gente está cobrando para que sejam realizados, né? Tem projetos tão simples do tipo transporte gratuito para mães de baixa renda e de baixa condição que têm seus recém-nascidos hospitalizados. E, portanto, elas não tinham dinheiro para ir até o hospital amamentar. E as crianças deixavam de serem amamentadas por falta deste recurso. Né? Então, tem lá uma criança que nasceu numa comunidade pobre, ficou internada e a mãe não consegue ir lá. Gente, quanto custa para os cofres públicos financiar esse transporte para essas mães? Né? Quanto que a gente está falando? Nada. E ele só não era aprovado porque ele estava lá na prioridade 1000 e não sei quanto e ninguém olhava para aquilo. Então, o Grupo Mulheres do Brasil tem esse papel, sabe, de cutucar coisas que podem ser resolvidas rápidas e que fazem uma diferença social enorme. Então, eu vi a energia feminina atuando. Eu vi o que é operar do lugar Shakti, do que é a gente resgatar isso, esse senso de impacto social, e sim, com força, com coragem, com masculino integrado, né? Porque bater na cara de Senado não precisa de muita coragem mesmo. Então, é a gente pegar tudo isso, integrar e fazer acontecer. Então, eu acho que essas experiências foram me levando para esse caminho. Então, quando você pergunta do capitalismo consciente, eu acho que ele é uma base muito assertiva para muitos negócios, só que o Shakti já está entrando no como. O capitalismo consciente são pilares, são conceitos, são crenças, são referências, e a gente, no Shakti, tem um pouco do como. Né? E que eu tenho vivido no Mulheres do Brasil e tenho visto que é muito, muito, muito possível. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu. E aí até a questão que tu colocar, eu te falei, se eu tivesse, tu me despertou, né, Grazi? Eu sigo lá o Mulheres do Brasil, eu acho que a gente não pode cair naquelas coisas dos anos 60, né, falando, porque feminismo, porque, né, aquelas coisas que eu até me dá um arrepio tentar falar nessas coisas, mas eu acho que a organização independente Ser Mulheres do Brasil, que certamente tem muitos homens apoiadores e atuando junto, né? Então, isso que é o mais importante, essa junção das forças para que a gente possa, como diz, né, e li ontem, elevar a humanidade, né? Acho que esse é o nosso grande desafio como cidadãos e em rede, e nesse momento esses 11 que estão na sala e mais tantos que estarão, a gente, autoconhecimento, autoliderança, conseguir colocar isso para os nossos pares ou no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas relações, para quê? Para elevar a humanidade, né? Então esse é o meu fechamento, gente. Estamos em 21 e 27, vamos indo para o... Pode, claro. Eu acho que quando você fala de elevar o nível de consciência, uma coisa que eu tenho aprendido muito, que é assim, primeira coisa para a gente operar num outro nível de consciência é a gente não responder no mesmo nível de energia de onde vem a descrença, ou de onde vem a desconstrução, ou de onde vem o ataque, né? Então, isso tem sido chave, porque se a gente opera no mesmo nível de energia, a gente está operando no mesmo nível de consciência. Então, aquele quadro que eu mostrei, que nos ajuda a entender de onde vem e como que eu tenho que responder, é isso que ele faz. Ele te leva para um outro nível de consciência, você muda a energia da conversa, você elevou o nível da conversa. Né? Se eu respondo no mesmo nível, a gente operou numa consciência similar. Então, é bem aquele quadro resumo lá que tem me ajudado em algumas conversas importantes. Né? É nesse lugar mesmo, de levar o nível. Tá? Alguém perguntou do material, acho que assim, além de estar
sendo gravado é um material que eu posso enviar no grupo sem problemas. Tá. Manda para mim, Grazi, daí eu posto no Trello, tá? Tá bom, tá bom. Legal. Gente, mais alguma contribuição? Mais algum? Ficaríamos horas e horas e horas, mas combinamos com a Grazi 1h30, né? Que é o tempo que a gente está fazendo. Então, vamos abrir agora para as considerações quase finais. Mais alguma contribuição, gente? Estão extasiados quem enxerga aí o rostinho, né? Eu estou em processo de assimilação. Legal, Walter. Show. Não tem o sexto sentido aí, não. Tá mais difícil entender o sexto sentido de vocês aí. O mais interessante, quando começamos a sessão, que estávamos Grazi e eu e 3 homens, né? Então isso é muito legal, que a Graziela falou que no workshop que ela participou há poucos dias, né? Que 50% dos participantes de liderança Shakti, que parece o feminino, né? Que eram homens. Então é muito legal, gente. Elcio está colocando, adorei, quero me aprofundar mais sobre o tema, né? Então a Grazi deu eu mostrei para vocês o app, né? E a Grazi mostrou para nós o livro, que ele é o meu de cabeceira agora, da gente. Mais alguma contribuição, gente? Oi? Eu queria falar aqui, Patrícia, eu cheguei no último slide, só peguei a discussão, estou ansiosíssima para o vídeo, para poder fazer de trás para frente, porque foi ótimo só a discussão, imagina ter pego a sessão toda, né? Então estou aguardando aqui. Legal, Patrícia. Mais alguém? Gente, sim, Leandro? Tu tá... Não, eu nem ia falar mais nada não, mas já que você me deu a palavra, eu vou aproveitar para falar que a Grazi roda o Brasil aplicando esses jogos, ela tem o Fresh Bees, talvez alguns já tenham conhecido antes, né? O jogo do protagonismo e, enfim, várias outras coisas. Ela tem uma iniciativa fantástica de games. O Na Sala, que está aparecendo aí na telinha aí para vocês, que é uma rede de pessoas que atuam juntas. É inclusive uma carta do nosso jogo, né? Tá lá no jogo, uma cartinha escrita Na Sala, veio dessa inspiração. E eu espero que aqui dentro da rede essas conexões consigam ser feitas de forma mais intensa, porque a Grazi é uma pessoa maravilhosa e tem muita coisa para estar agregando para a gente. Enfim, satisfação estar com ela aqui. Verdade, eu falando por falar não, é verdade. Legal. Grazi, então nós agradecemos muito por tu teres compartilhado a tua narrativa, os teus conhecimentos, né? Essa tua construção. Te peço o material para a gente poder disponibilizar, a gente vai disponibilizar o vídeo também, né? Muito obrigada mesmo. Vamos te chamar de novo, tem assuntos que a gente chama para uma segunda sessão. Tu te prepara que nós vamos te chamar de novo, porque bem como o Leandro colocou, nós tínhamos uma ideia que as sessões de aprendizagem, elas seriam sessões técnicas, né? Que a gente falaria sobre as bússolas, de como a gente removeria as âncoras, e nós temos percebido que o primeiro momento é nós conosco mesmo e nós dentro da rede, para que a gente possa evoluir, porque tecnicamente, vamos dizer assim, a gente está conhecendo e está estudando e a gente pode... É mais fácil, certamente, para nós buscarmos os conhecimentos técnicos. Agora, esses dos aspectos humanos, pessoais, são totalmente mais complexos, digamos assim, né? Gente, então agradeço a todos que estiveram na sala. Posso só fazer um comentário rapidinho? Já que a gente vai ter mais uma sessão com a Grazi, queria colocar para ela como um tema para discussão.
Liderança versus protagonismo das pessoas. Me parece ser como é que chama? Um paradigma. Né? Ser um líder, mas também fazer o protagonismo das pessoas. Acho que isso seria um tema interessante para a gente discutir. Legal, ótimo. Ok. Ok? Então, Beleza? Obrigado. Legal. Grazi, Arnaldo está colocando, passa também os links dela, lugares nos quais possamos conhecer profundamente o trabalho. Em primeiro lugar, gente, facinho, Graziela Merlina no Facebook, né? Conheci Graziela no FreshBiz e sigo ela no Facebook desde aquela vez. Naquela ocasião, ela sempre publica algumas coisas. Eu ia colocar a Poena, legal, Grazi, isso. Então, e aí, acho que é legal... Finaliza, agora tu faz o fechamento, Grazi. Eu só ia falar que é bacana seguir pelo Face, porque os workshops abertos, tanto do jogo do protagonismo, quanto do FreshBiz, e do Explorers Game, não sei se vocês conhecem, todas as experiências a gente publica a agenda lá, né? Então, agora em outubro, a gente vai ter no dia 17 de outubro o jogo do protagonismo, no dia 23 de outubro o FreshBiz. O jogo do protagonismo é esse que o Leandro comentou, né? Que ele vai fazer a jornada individual para você mesmo viver seu ciclo heróico. E o FreshBiz é um jogo que simula como fazer negócios na nova economia. É um jogo israelense que a gente representa no Brasil. Então, acho que nesses workshops abertos são os melhores momentos para quem quer degustar. Tem alguns... em São Paulo todo mês, e aí em outras localidades tem umas agendas mais espaçadas. E eu desejo muito Shakti para todos vocês, né? Que de fato vocês possam ter uma boa convivência com essa energia aí dentro de vocês. E adorei. Foi muito bom falar com vocês, viu? Então tá, muito obrigada. Gente, boa noite, Grazi. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Ok, obrigado. Tchauzinho.